Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos sobre a comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Eu sou Meiriane Matias, sou médica paliativista e o tema de hoje é: o paciente e a família não entendem. Como ter uma comunicação assertiva nesse contexto? É comum a gente ouvir de várias pessoas da equipe que a família não entende, o paciente não entende, que não tem jeito. Que já falaram tudo que tinha que falar, já repetiram 1000 vezes, e mesmo assim, o paciente e a família não passam a impressão para a equipe de que estão compreendendo o que está acontecendo. Algumas vezes a equipe atribui essa não compreensão ao baixo nível intelectual, socioeconômico das famílias e do paciente. E eu vou dizer para vocês aqui que eu já atendi famílias bem abastadas e que isso não interfere na compreensão, na elaboração dos sentimentos que essa família faz do que está acontecendo com o seu familiar, né? E muito menos do paciente. Uma questão emocional não vai ter nível socioeconômico, não vai ter grau de intelectualidade. Em contrapartida, eu já atendi muitos familiares, né, muitos pacientes extremamente humildes, nem um pouco abastados, e que, apesar do sofrimento, dão conta e arcam com a necessidade do familiar, por exemplo, de não invasão, e que eles vão elaborando ali os sentimentos e vão dando conta. Já atendi pacientes nessas mesmas condições extremamente sábios, né, com as coisas extremamente organizadas, as emoções organizadas e extremamente preparado. Então não tem a ver com isso. Muitas vezes também a equipe acaba falando que a família, o paciente não entende porque eles estão em negação. Gente, se tem uma coisa que eu escutei ao longo desses 8 anos fazendo cuidados paliativos é essa palavra. A maior parte das vezes eles não estão, né? E eu posso falar de inúmeros exemplos dos vários lugares que eu passei pelo Brasil. Na certa vez me chamaram para fazer uma avaliação de um paciente. E aí falavam, eles não conseguem entender a gravidade do contexto, não sabem o perigo da mortalidade que essa doença tem, eles não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, quando a gente chegou lá, e que a gente foi conversar com a paciente, ela já tinha, inclusive, organizado com a família a música, a roupa, cada detalhe que ela achava importante do velório dela. Então, ela estava entendendo. Ela tinha deixado cartas para os filhos e para os netos. Ela estava entendendo. Outra vez eu lembro de um caso que também chamaram no mesmo contexto. Ai, não estou entendendo, está todo mundo negando. E quando a gente chegou lá, o filho e o marido da paciente, eles falaram para a gente só quer garantir que a nossa mãe tenha a sua última vontade atendida. Ela queria muito ir em casa antes de falecer. E a gente explicou todos os riscos, o risco de falecimento em casa, a questão da necessidade de fazer medicação em casa para ela poder estar bem. Né? A família conseguiu se organizar, a gente conseguiu ajudá-los com isso. E algumas semanas depois, né, alguns dias depois, eles mandaram mensagem para a gente agradecendo porque ela pôde realizar a última vontade dela. Então, muitas vezes o que falta é a gente entender. E além do que a nossa visão está mostrando para a gente. É que geralmente a dificuldade que esses profissionais têm é porque eles querem ouvir aquilo que eles acham que o paciente e a família deveria estar falando. Então, não pode falar que eu tenho esperança, que eu não aceito, que eu não quero mais falar sobre isso, porque todas essas colocações são interpretadas como o fato de que eu estou em negação. Uma vez discutindo sobre isso com uma amiga psicóloga, paliativista e também especialista em luto, a gente chegou à conclusão que nessas situações, muitas vezes, quem está em negação é a equipe. Né? Porque a equipe não dá conta de lidar com o sofrimento da família e do paciente. Né? E acaba entrando nesse estado de negar
qualquer coisa que traga a possibilidade que eles estão vivendo nesse momento. Essas colocações, né, eu dizer que eu tenho esperança, que eu acredito que vai melhorar, na verdade, isso é a forma dessa família e desses pacientes darem conta de passar por um período tão doloroso, tão sofrido, né? Eles precisam disso, desses recursos, né? E por que que é importante a gente estar falando sobre isso? Então, vamos lá. Entender tudo isso é importante porque o profissional precisa ajustar as expectativas dele ao processo natural que acontece de questões emocionais durante esse processo. Mas por que que eu preciso fazer isso? Bem, a gente precisa lembrar que nós somos os responsáveis pela assistência desse paciente. Então, o mínimo que a gente precisa é entender o que está acontecendo com ele. Porque uma vez que a gente entende o que está acontecendo com ele, a gente tem possibilidade de auxiliar nesse processo, no que for necessário para esse paciente, para essa família, né? É importante porque o profissional ele precisa se sentir seguro durante essa assistência. E eu não vou me sentir seguro diante de uma coisa que eu não conheço, ou diante de uma coisa que eu acredito que não deveria estar acontecendo. Então eu preciso entender que faz parte essas questões desse processo, né? E que, na verdade, a gente espera que essas questões existam, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. E ouvir, sabe, a família, o paciente dizer que acredita, dizer que acredita que Deus vai ajudar, que ele acredita no milagre que vai acontecer. Isso é benéfico, né? Porque isso dá recurso para essas pessoas tolerarem todo esse processo tão difícil, né? Ao contrário do que os profissionais pensam, né? Que é uma negação, é alguma forma de não olhar para aquilo. Às vezes também é comum simplesmente o paciente não querer falar sobre aquilo com aquele determinado profissional, porque ele já não aguenta mais. Eu já peguei vários casos onde acontecia isso. Ele não aguenta mais falar sobre isso. Na verdade, não é nem ele falar sobre isso, é ele ouvir das outras pessoas. Todo dia, a todo momento que ele vai morrer. Gente, já é doloroso. Já é extremamente doloroso, vem sendo todo um processo, um caminhar muito doloroso. Eu não preciso mais que alguém ainda fique me lembrando todo dia que isso está acontecendo. E às vezes a gente não se toca, ele não quer falar, então é porque ele está negando. Não, talvez ele não queira falar porque naquele momento ele não está afim. Ou simplesmente porque eu não estou afim de falar com aquela pessoa, né? E isso não é uma questão de inadequação do profissional, nem sempre, né? Muitas vezes, sim, né? Eu não quero conversar com a pessoa que não tem técnica de conversar comigo de uma forma que seja acolhedora, né? Que seja agradável para mim, que me estimule, que seja leve, onde eu possa sorrir e esquecer, muitas vezes, da dimensão do sofrimento que eu estou passando, né? Às vezes é simplesmente porque eu não estou no meu momento de conversar sobre aquilo. Então, o ideal é que a equipe inteira tenha treinamento para, diante da necessidade do paciente conversar, esteja ali sempre o profissional capacitado para fazer isso. Como que a gente tem que fazer isso, né? A gente falou aqui que essas questões todas acabam dando força para o paciente, para a família passar por isso, né? O acreditar, a esperança, a fé. E isso, de fato, é um instrumento pessoal da pessoa, um recurso pessoal, né, que fortalece e ajuda ela a percorrer esse caminho. A gente chama de, quando é positivo, de coping positivo, né? Essa gama de recursos pessoais que o paciente, que a família, que essa pessoa tem, né, que ela possui e que ajuda ela a lidar com esses momentos de estresse, né? E o coping positivo, ele é extremamente importante, ele é fundamental num contexto de doenças limitantes e ameaçadoras da vida,
como é o cuidado paliativo. Quando a gente está diante de uma pessoa que já tem esses recursos, né, o profissional ele precisa se utilizar de estratégias junto ao paciente e à família para, utilizando-se desse recurso, validá-los, potencializar o poder que esses recursos têm nesse contexto, né, de sofrimento e de um percurso muito difícil. O problema real é quando a gente não tem esses recursos. Aí a gente vai ter que se virar nos 30 para poder conseguir andar por uma história, tentar elencar com esse paciente, com essa família, elementos, né, que foram importantes em outros momentos de vida, até trazer isso para a percepção do paciente e da família, né, para que eles consigam, com esses instrumentos, agora sim, serem auxiliados nesse processo. Óbvio, e isso eu sempre falo e eu vou continuar martelando em cima disso, eu acho que o resto da minha vida, que a outra coisa imprescindível, né, nesse contexto é o treinamento da equipe profissional. Né? Não tem como eu manusear a delicadeza que é esse processo se eu não tiver técnica para fazer da forma adequada. Fazer uma leitura do que está acontecendo e entender naquele contexto a forma adequada de lidar. Era isso que eu tinha para compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau.